Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, se liga aí, vamos avançando em nossa preparação para o próximo concurso da Petrobras. E agora, nesta aula, vamos tratar de artigo, interjeição e numeral. Já falamos aí de 7 classes de palavras, inclusive o verbo que está lá na aula 6. E nesta aula agora, vamos falar sobre artigo, interjeição e numeral. Cada vez aí colocando nosso pezinho lá dentro da Petrobras, galera. Petrobras, então, o próximo concurso vai estar aí no papo, seremos aprovados. O que é o artigo, galera? O artigo é a palavra que antecede quem? O substantivo, para determiná-lo de forma definida ou indefinida. Então, o artigo ele pode definir ou indefinir o substantivo. Indica também o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural, deste substantivo. Tudo bem? Então, o artigo tem essa função aí. Ele vai tornar o substantivo ali, ele vai indicar se o substantivo é definido ou indefinido, e também gênero, masculino, feminino, singular ou plural. O artigo é uma palavra variável, então ela varia em gênero e número. Então ela varia em gênero e número. E sempre acompanha um substantivo. Então sempre o artigo estará vinculado a um substantivo. Pessoal, podemos classificar os artigos em artigos definidos e artigos indefinidos. O que é o artigo definido? Eles indicam o substantivo de forma determinada. Esse substantivo é conhecido pelo falante e pelo ouvinte. Quais são os artigos definidos? O, a, no singular, os, as. Simples, simples, simples assim. Simples assim. O menino chegou cedo. Nós sabemos quem foi o menino. As provas foram corrigidas. Sabemos quem são essas provas. Portanto, artigo definido. O, a, no singular. Os, as, no plural. Simples assim, galera. Simples assim. Claro que, ao longo do nosso curso, resolveremos questões e vamos ver como que em concurso público isso pode aparecer para você, tá bom? Vamos lá. O artigo também pode ser indefinido. E aí eles indicam que o substantivo é indeterminado, não é conhecido com exatidão. Quais são os artigos indefinidos? Tá feio aqui, né? Tá a letra, né? Olha aqui, ó, tá do ladinho aqui, ó. Uma. Uns, umas. Indefinidos. Um aluno chegou atrasado. Ó, um aluno aí, eu não sei quem é. Ó, tem um monte de aluno aí, ó. Um deles chegou atrasado. Umas pessoas estavam esperando. De forma indefinida. Aí, beleza? Tranquilo? Bem simples aí. Artigo é tranquilo. Vamos avançando. Agora, a interjeição. Pessoal, a interjeição é uma palavra ou expressão invariável, e a interjeição, ela é usada para expressar emoções, sentimentos, sensações, reações, apelos, estados de espírito, pessoal, tá? São muito comuns na linguagem oral e também aparecem bastante em diálogos literários, quadrinhos, tirinhas, memes, mensagens instantâneas, né? As interjeições não possuem função sintática, elas não exercem função sintática. Então, uma interjeição, ela não vai ser sujeito, ela não vai ser objeto direto, ela não vai ser objeto indireto, tá? Mas elas comunicam a atitude emocional do falante. Olha aqui os exemplos, ó. Ai, que dor, que surpresa, af, nossa, oba. Então, tá vendo?
São expressões, são sentimentos que o falante vai emitir e aí a interjeição vai caracterizar essas emoções, essas sensações, esses sentimentos, tá? Então, resumindo aqui as interjeições, elas são invariáveis, elas não se flexionam, elas podem ser formadas por uma palavra ou uma expressão. Olha que muito importante também, geralmente a interjeição vem com pontuação exclamativa. O ponto de exclamação, tá? O ponto de exclamação vai indicar que ali eu tenho uma interjeição e o tom de voz é essencial para entender qual é o significado. Então, o significado da interjeição será dada pelo tom. Então, temos aí diversos tipos de interjeição. Ó. Interjeição de dor, de alegria, de satisfação, surpresa, medo, tristeza, desprezo, impaciência, chamado, pedido, silêncio, desejo, agradecimento, tá? Então, olha só, de dor, ai, ui, ufa. Alegria, oba, viva, uhul, eba. Tá vendo? De surpresa, nossa, uau, oxi, puxa. Tá vendo aí, gente? Ó, de medo, susto, socorro, credo, ai, misericórdia, poxa, oh céus, tristeza, lamento, desprezo, impaciência, bah! Ó, de chamado, quando eu quero chamar alguém, ei, psiu, olha aí, ó, silêncio, fala assim, ó, calado, fica quieto aí, tá vendo? Desejo, tomara, oxalá, queira Deus. Agradecimento, obrigado, valeu, grato. Tá vendo? Então as interjeições sempre vão trazer aí para nós algum tipo de sentimento, de sensação. Tá bom, gente? Uma reação, uma emoção. Às vezes, outras classes de palavras podem ser usadas como interjeição. Depende do contexto. Se eu falo assim, ó, cuidado. Cuidado é um substantivo usado aí como interjeição. Se eu falo assim, ó, Deus me livre, é uma frase, né? Mas é uma frase, uma locução com valor de interjeição. Credo, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, são expressões religiosas usadas como interjeição. Tranquilo? Então falamos aí do artigo, da interjeição e agora vamos falar do numeral, que é mais uma das classes gramaticais. São 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Você vê rapidinho aí, ó, menos de 10 minutos de aula, já falamos do artigo, já falamos da interjeição e já falamos e agora vamos falar, né, do numeral. Pessoal, o que é o numeral quando falamos de língua portuguesa? Numeral é uma palavra que indica quantidade ou ordem de seres ou elementos em uma sequência. O numeral pode acompanhar ou substituir o substantivo, tá? É uma classe de palavra variável, ou seja, pode sofrer flexão de gênero e número. Lembrando que gênero na língua portuguesa é masculino e feminino, número é singular ou plural, tá? O que mais você precisa saber aí de numeral? Os numerais, pessoal, eles podem ser aqui, ó, basicamente de 4 tipos, tá? Podem ser cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Quais são os numerais cardinais? Olha aí, ó, são os números que eu uso para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Os ordinais, ordinal vem de ordem. São os números que eu uso para colocar em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, 20º, tudo bem? Os fracionários, eles vão indicar fração. Então, meio, 1/3, 1/4, 2/5, 3/7. Então, são
frações. Os multiplicativos vão indicar que eu estou multiplicando, ó, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, tá? Então, vão ser multiplicações. Bem, olha aí, ó. Os numerais são classificados em 4 tipos principais, tá aí para você na tela. Cardinais indicam quantidade exata. 1, 2, 100, 1000, ali só resumindo para você aí, esse quadro é o que eu já falei. O ordinal indica ordem, indica posição. Primeiro, segundo, décimo, vigésimo, trigésimo. Multiplicativo indica multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Estou repetindo, tá, gente? Esse quadrinho aí, ele é resumido, para resumir. Fracionário indica divisão ou fração. Meio, 1/3, 1/4 e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Então, grava isso. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Pessoal, temos aqui, ó, 2 empregos muito bacanas, 2 numerais. Quando eu falo de indicação de leis e decretos e quando eu falo de indicação de séculos, capítulos, reis e papas, tá? Olha só a diferencinha que tem. Quando eu falo de leis e decretos, então, ó, quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º, tá? Depois eu vou utilizar os cardinais. Então, olha só o exemplo ali, ó. Então, olha só o exemplo. Então, eu estou falando de leis e decretos, tá? Quando eu estou falando de leis e decretos, o ordinal vai até o 9º. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, até artigo 9º. Quando chega no 10, é artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, artigo 14 e por aí vai. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de leis e decretos, vai até artigo 9º. Depois, artigo 10, artigo 11, aí você vai usar o ordinal, o cardinal. Então, o ordinal até o 9º. A partir do 10 é o cardinal, tá? Agora, olha embaixo ali. Quando estou falando de séculos, capítulos, reis e papas, eu vou utilizar o ordinal até o 10º. E depois do 10º, eu vou utilizar o cardinal. Então, ó, século 3º, século 10º, capítulo 11, Luís XV, João Paulo II. Então, quando eu estou falando de séculos, capítulos, reis e papas, séculos, capítulos, reis e papas, o ordinal é até o 10º. Tá? Até o 10º eu vou indicar a ordem. Do 11 para frente que vai ser cardinal. Tranquilo? Beleza? Então tá aí, pessoal. Era isso que eu precisava hoje falar para você sobre artigo, numeral e interjeição. Artigo, interjeição e numeral era o que eu precisava falar para você hoje nessa nossa preparação concurso Petrobras. Tudo bem? Te dá essa noção geral aí, rapidinho, em menos de 15 minutos aí conseguimos falar. Tudo bem? Pessoal, seja membro do canal do Professor Anderson Magalhães, inscreva-se aqui no canal do YouTube do Professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos. Um grande abraço, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau, fui!